Boa tarde a todos, salve a fraternidade. Hoje eu trago mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje eu vou trazer uma reflexão, de um livro de um grande amigo, Edson Rosa, e sua companheira Márcia Comum, um emanado de amor, canalizado aí por vários seres aí. E a reflexão, ou o meu humilde ponto de vista, eu compreendo que cada pessoa, a cada leitura, cada um com sua interpretação, seu nível de realidade, não superior ou inferior, mas cada um tem a sua percepção, sua interpretação. E eu resolvi ler um pequeno trecho aqui, na página 30, da consciência, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas está escrito aqui, Canon, creio eu que deve ser um guardião, mas enfim. Antes de tudo, eu queria começar dizendo que, para algumas pessoas, assim, uma grande maioria, acha que, quando a gente fala assim, de civilizações ou seres, a antiga humanidade, geralmente as pessoas, geralmente as pessoas vão logo para a parte do Egito, alguns falam do hinduísmo, da Índia lá. Só que isso ficou tipo gravado no psiqueiro coletivo, porque assim, são poucos, e agora sim, são raríssimos, o que procura estudar a história da humanidade no seu real definimento, definitivo, na sua parte simplória, vamos dizer assim, a parte o início o nosso acabouço espiritual, o nosso íntimo, a nossa reminiscência coletiva, que vem há muito tempo adormecida, mas creio eu que nos tempos de agora, em pleno 2026, está começando a germinar ali, lá, cá, ali, e aí vai despertando, E por que eu falei isso? Porque o texto em seguida vai falar da raça lemuriana, É uma civilização. Alguns, infelizmente, vamos dizer assim, que não tem um ímpeto ou impulso da história, vai achar que é bobagem, enfim, porque é difícil hoje em dia você fazer um pequeno vídeo simples como esse, ou argumentar alguma passagem de um livro desse ou de outro, porque as pessoas, infelizmente, é mais fácil dizer que é bobagem, que não existe, e que procurar os artefatos, que se a gente for ver em várias redes sociais por aí, principalmente essa que eu vou utilizando agora, o YouTube, a gente vê certos, vamos dizer assim, objetos feitos com cristais, formas, modelo até de pessoas, enfim, montanhas, certas coisas encontradas por aí afora no mundo, onde a tecnologia atual não tem como explicar, Elas criam bases assim, que foi os primitivos, os indígenas e tal, mas a questão aqui não é dizer que foram feitas ou não por seres de outros planetas, mas o que é óbvio, A gente sabe que tem no oceano, na parte do Pacífico, tem pirâmides, coisadas debaixo d'água, tem monumentos, coisas assim antigas, por aí, vamos dizer assim, fatos escritos que desde a língua dos Devanagari, na língua dos deuses, como outras escrituras em si. Aqui mesmo na Paraíba temos a Pedra do Ingá, que dentro da pedra, aquele monumento, tem até a constelação de Órion e por aí vai, E fora outros detalhes que, pelos estudos de alguns arqueólogos e até cientistas, por que não dizer, vê que foram feitas com forma de lasers, e não é só apenas uma lapidação do tempo, da natureza. Mas, enfim, eu vou começar aqui agora a leitura e vamos tentar interpretar, quer dizer, peço paciência por ouvir do meu jeito simples e meio acanhado, atrapalhado, mas vamos lá. E eu quero começar assim, na página 30 do livro, Emanado de Amor. É claro que é um livro de Reiki, explicando sobre a energia Reiki, existem vários Reiki, Reiki tibetânico e por aí vai, Mas vamos começar aqui. Bom, então vamos começar, E na página 30, o Canon, a consciência, Camões, esse espírito, começa assim. Entendemos que os pilares da evolução são mais do que 4 e têm o objetivo de oferecer à coletividade humana a inspiração
para os modos de alcançar noções intelectuais, serenidade sentimental e assim viver de forma ajuizada. Aí continua. Os lemurianos, um dos primeiros povos a incorporarem em seu meio vivencial os pilares evolutivos, que chamaremos de filosofia, ciência e religião, dentro de um sistemático acervo litúrgico e ritualístico, voltado a coligar o cidadão lemuriano com pretensas divindades. Ou seja, nessa parte aqui, podemos dizer o que? As divindades que eles chamavam na época, os supostos deuses, enfim. Ou seja, quando ele fala que alguns utilizaram mais a filosofia, outros, entre aspas, a religião, mas não da forma que é hoje, para se coligar com esses seres. O que eu posso dizer? Tanto na época do psiquismo, do coletivo dos lemurianos, como de raças, entre aspas, raças de outros orbes, de outros planetas que eles canalizavam em si porque nutria mais amor, porque tinha mais afeto, mais união. O campo energético era muito mais melhor do planeta, a energia psiônica, porque as pessoas viviam, a maioria, em união fraterna, um senso crístico, sabe? De amor incondicional. Não era da forma de hoje, principalmente quando ele fala da parte religião, né? Que hoje em dia tem essa conturbação aí. Mas vamos lá. Aí ele continua. Aderiram também às suas experiências vivenciais ao pilar da arte. Pilares que sustentavam a base do psiquismo coletivo dessa nação, criando campos de energias psíquicas que gravitavam dentro as dimensões extrafísica e material. Campos psíquicos que o coligavam em talentos, aptidões, qualidades, dons, esperança, fé, perseverança, intuito e reflexão, e inúmeras outras formas do ser humano desta época emanar e compartilhar as virtudes individuais, que pelas criaturas em comum já se gabaritavam em maior autonomia espiritual por lucidez inspirada. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que tem paciência, que quando ele fala desses dons, essas aptidões, que eu podia dizer que as virtudes divinas de cada ser humano, nessa época do lemuriano, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje, se fosse interligar nos dias de hoje, eu trouxe até aqui minha caderneta, que eu anoto minhas coisinhas, eu peço desculpas se não souber pronunciar direito a palavra, perdoe minha ignorância, que é o que a gente conhece hoje como terapia holístico, cromoterapia, limpeza com cristais, bioenergéticos, vários tipos de tratamento, psicologia e terapia, que hoje a gente conhece, radiestesia e vários outros aptidões de conhecimento. Esses seres na época, os lemurianos, eles tinham tudo isso, mas diferente do contexto de hoje em dia, como se encontra hoje em dia em 2026. E eu posso tentar explicar da minha forma humilde de reflexão pequena o seguinte: naquela época, vamos dizer assim, radiestesia, cromoterapia, uma terapia holística ou um reiki tibetano, chamando, enfim, não tinha esses nomes na época, mas o que eu posso dizer é que esses dons que davam intuição, perseverança, aptidões, talento, tudo isso era um emanar de fato de amor entre eles, naquela união fraterna, um altruísmo com todos os seres. Ou seja, é óbvio que tinha, vamos dizer assim, certos grupos lemurianos aqui, outros ali, que era, vamos dizer assim, ter menos evoluído, que ainda precisava de apetrechos, de apegos, que hoje a gente conhece como arquétipo, tinha, mas a maioria, não só pela emanação para a gente ser melhor, porque eles faziam por amor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, digamos que eu sei essas terapias, um exemplo, e eu passo isso não só para meus familiares, passo para o grupo do que vive perto de mim, os semelhantes na vila. Ou seja, então as pessoas naquela época viviam mais com altruísmo, mais com um amor incondicional, respeitando seu semelhante, era mais latente, então tinha mais facilidade de se reconectar ou de canalizar os seres já mais espiritual, mais evoluído. Porque diferente de hoje as pessoas utilizam o conhecimento de uma forma, eu posso dizer assim, é óbvio que cada um vai utilizar seu conhecimento de uma forma melhor que provém.
infelizmente nos tempos de hoje, mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas vão pela dor, ensinam, muitas das vezes, com prepotência, com orgulho, com soberba, porque sabe mais, porque eu sei disso, eu sei fazer cristal, eu sei fazer manipulação e tudo. Não era como nessa época que os lemurianos, né, pelo menos nesse livro, Emanado de Amor, expõe essa parte que, é claro, eu estou dentro da minha reflexão, não estou dizendo que é isso que ele está dizendo, mas dá a entender, se você ler atentamente, que é isso. Então, vamos dizer, o conhecimento era passado por amor, por afeto, por reciprocidade coletiva. Não era porque a pessoa, fulano está com a dor, eu sendo que aquela pessoa tem a mesma capacidade psíquica que a minha, e o cosmos emana a energia psíquica para todos, eu posso ajudar essa pessoa e passar esse conhecimento e fazer com que a pessoa vá, conforme o caráter e a conduta dos seus semelhantes em volta, vá espalhando conhecimento no sentido bom, fraterno, para que todos possam utilizar, como ele fala, viver de uma forma ajuizada. Não nos dias de hoje, que tipo assim, eu vejo que a pessoa está com desequilíbrio emocional, ou um trauma do passado, ou seja, for alguma outra vida, eu ajudo aquela pessoa, mas eu não instigo aquela pessoa a se melhorar, não vale de nada. Isso eu nem posso dizer que é caridade, com todo respeito à minha forma de agir, minha forma de pensar. Posso estar totalmente errado, eu peço desculpa, mas se eu posso ajudar uma pessoa e ainda por cima instigar ela a se melhorar, e claro, dentro dos parâmetros da sua educação, moral e ético, nutrido da pessoa, passar o conhecimento. Então é isso que eu estou querendo dizer, porque eu estava lendo esse livro faz tempo e me vinha esse intuito de fazer um vidinho falando sobre essas coisas, porque essa era a diferença dos lemurianos. Eu posso dizer assim, eu não posso provar, mas como tem hoje vários estudos, vários livros de alguns professores, alguns arqueólogos, vocês procurar, é só procurar estudar, era uma raça, querendo ou não, mais evoluída que a gente. Talvez alguns tenham os corpos mais plasmóticos, mais astral, outros não, mas o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento era passado com afeto, e quando é passado com afeto, a própria coletivo, os planetas, enfim, as pessoas em volta aqui na Terra, era mais harmônica, sabe? Não procurava pela dor, mas sim pelo amor. Então tinha aquele conhecimento de passar, de instigar, de falar. Não era como hoje, que eu sei, com todo respeito, não estou desmerecendo as pessoas, nem os profissionais, não estou julgando, estou dizendo que o fato é fato. Se a gente for ver, a grande maioria das pessoas quer as pessoas, uma manipulação verbalmente, por arquétipo, por um ego exacerbado, de ajudar a pessoa e deixar a pessoa lá no escuro. Infelizmente tem muitas pessoas assim, não são todos, mas a maioria, diferente na época da Lemúria, onde as pessoas eram unidas, eram altruísticas, de forma fraterna e sincera. E tem para finalizar aqui, que é a parte que ele vai explicar aqui no trechinho de baixo, que ele fala mais ou menos assim. Este é um dos motivos que justificou a chamada Era do Ouro, que esta raça avançadíssima viveu, em sentido de paz, amor contínuo e amar incondicional genuinamente verdadeiro. Vale lembrar que sobre o pilar que tutelamos de religião seria de forma simplória de denominar uma das maneiras que os legítimos lemurianos tiveram de aguçar a evolução dos seres viventes pertencentes a outras raças com evolução sensorial, menos evoluída e educação moral. Ainda rudimentar por vícios aos apegos materiais, que com eles os lemurianos conviviam em certas placas do planeta. Entende-se também que os lemurianos puros não tinham nenhuma religião, ou seja, um senso fraterno e universal, ao menos como poderia se conhecer atualmente, mas sim de forma de se expressar a fé e não de crenças, mas em estado íntimo de pacificação externa, contemplação, a mostrar a perfeição da vida. Essa foi a parte da consciência Canon, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, que eu pude dizer que ele trouxe essa chave de conhecimento para nós. E tem uma parte logo em cima, que é essa partinha aqui de cima, que ele expressa assim: como expulsemos de forma simples, e fica fácil entender que esses seres tinham livre acesso às dimensões diversas que intercalavam e intercalam ainda hoje as multiplicidades vibracionais dentro do plano físico, material e o plano extrafísico e espiritual. Então, ou seja, se a gente for parar para analisar, é isso, dentro da minha forma, pequeno, humilde, é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que lêem sobre os lemurianos e falam:
Ah, mas naquela época era mais fácil, ou porque não tinha terra atômica búdica, ou os seres eram melhor. Hoje em dia não tem como, não tem. O problema é que as próprias pessoas se auto-ignoram, se autodesleixam, não procura se melhorar, e quando busca conhecimento, às vezes é sobrepor sobre o outro, nunca é para compartilhar o conhecimento. Mas esses seres continuam, as dimensões estão aí, o universo é uma mãe pá, está sempre criando por aí. Então, eu creio que em pleno 2026 está começando algumas coisas aí e se melhorando. As pessoas com seu psiquismo começando a aflorar e vão de alguma forma aguçando outras gerações, outros seres a melhorar em breve. É claro que para tudo tem um tempo, determinadas ocasiões que algumas pessoas podem achar que vamos dizer assim, é uma tormenta, é uma coisa, enfim. Sabemos que não é fácil, né? Porque vivemos num mundo ainda de manipulação muito grande, vivemos sim, de fato, seres por aí que têm o poder na mão, enfim, por aí vai das formas políticas, presidente, vai tudo. Mas sabemos que se a gente continuar aí na perseverança, no amor fraterno, no respeito íntimo, pode ter certeza que um pequeno detalhe, até um simples vídeo como esse, de um cara como eu, todo matuto, todo atrapalhado, pode fazer diferença em uma pessoa, buscar talvez um conhecimento. Então eu creio que se as coisas vão melhorar aos poucos, mas vão. Então eu sugiro o livro, né? Emanado de Amor, sugiro que é um livro bem profundo. É claro que o tema, o foco dele é sobre o reiki, né? Essa energia primordial que já existia coagulando a todos os psiquismos de várias civilizações, né? E que hoje as pessoas se achando modernas dá nome muito bonito, reiki xamânico, reiki tibetânico, jorei, e por aí vai. Como eu disse, todas essas coisas, cromoterapia, radiestesia, todos na época dos memorialistas tinham isso, com outros nomes, é óbvio, mas a diferença é que era instigado, o conhecimento era compartilhado de uma forma recíproca, altruística e unificação de consciência para todos. Infelizmente, a grande maioria hoje utiliza de forma um pouco distorcida, né? E é claro que depende muito do conhecimento das pessoas, aqueles que buscam, né? Mas enfim, eu finalizo agora o vídeo. Desejo um abraço a todos, salve a fraternidade. Salve nossos ancestrais, salve toda a raça lemuriana, salve todos os seres, salve nós, seres humanos, salve a Mãe Gaia, salve.